Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concedestes. Obrigado, Senhor, por esse culto que ora se inicia, culto de oração que buscamos a Tua face, Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas petições e queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelas curas, pelas libertações. Obrigado pelas providências que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Continuamos te pedindo para que o Senhor cure aquelas pessoas que estão infectadas ainda com Covid-19 em toda a face da terra. E nos ajude, Senhor, a ser persistente, a continuar firmes na Tua presença, Pai. Queremos pedir uma bênção especial por todos aqueles que fizeram seus pedidos por e-mail, por redes sociais. Queremos te pedir, ó Deus, pela Tua igreja, a Igreja Batista Metropolitana. Sei com aqueles que estão com alguma dificuldade, algum problema, Senhor, seja de saúde, seja financeiro ou qualquer outro tipo de dificuldade. Nos ajude, Pai, nesses momentos difíceis que toda a humanidade está passando. Tenha misericórdia de nós e fala conosco através da mensagem do Teu servo, Deus, possamos sair deste culto online edificados com a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é dono
da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é o meu e também teu Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando os irmãos nesses dias. E eu gostaria de compartilhar mais um pequeno estudo da Palavra de Deus para abençoar a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, queremos colocar nas Tuas mãos esse momento que estaremos analisando a Tua Palavra e nos inspirando com ela. Que o Senhor esteja provendo, ó Deus, as necessidades dos irmãos, daqueles que estão passando por dificuldades, sejam da nossa igreja ou sejam de outras comunidades e outras igrejas. Que o Senhor esteja provendo livramento, esteja provendo mantimento, a cura, a libertação e a paz nos corações de todos nós e de todas essas pessoas necessitadas. E abençoe esse nosso momento nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, o texto que eu tenho para compartilhar com os irmãos hoje
é conhecido, é simples também, mas que eu acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, quando eu vi esse texto há alguns dias atrás, eu fiquei analisando, né, a situação que nós estamos vendo e os nossos meios de comunicação, principalmente, né? Temos visto a mídia, de alguma forma, tentar influenciar cada vez mais e mais a vida das pessoas, das famílias, através dos meios digitais, principalmente, né? Então, nós vemos que há uma insistência, um apelo para o uso desses meios de comunicação e de relacionamentos digitais que acaba mostrando a nós o quanto esse mundo está deficiente, né? Não só os canais de TV, mas as mídias, os sites de relacionamento, principalmente, tentam a todo custo tentar estabelecer uma relação, estabelecer um relacionamento entre as pessoas ou entre as organizações e entre organizações e pessoas, né? E há até que se ter um certo cuidado com tudo isso, para que a gente consiga filtrar, né, todas essas informações que estão sendo despejadas nas nossas vidas, nas nossas casas, de forma que a gente consiga reter apenas o que é bom, né? Assim como a palavra de Deus nos ensina, né? Reter, observar tudo aquilo e reter o que é bom, né? E a gente vê um apelo dessas mídias de relacionamento no sentido de conseguir estabelecer vínculos, relacionamentos duradouros entre as pessoas e entre organizações. E que muitas vezes, infelizmente, a gente vê o que acontece é o contrário, né? Os sites de relacionamento, principalmente, acabam se tornando sites de descontinuação de relacionamentos, né? E distanciam ainda mais as pessoas do que unem propriamente dito. Então, e na verdade a gente vê que pelo fato das mídias sociais terem essa facilidade tecnológica de tornar as pessoas, colocarem as pessoas frente a frente de uma forma digital, as pessoas se distanciam fisicamente, emocionalmente, né? E se estabelece ali uma relação muito artificial, que reflete nada mais, nada menos do que o vazio que está acontecendo no coração das pessoas. Isso revela, na verdade, o anseio que as pessoas têm de preencher esse vazio. Então as pessoas buscam informações, buscam entretenimento, buscam relacionamentos à distância, que muitas vezes terminam até em tragédias, né? Como nós vemos acontecer constantemente. Na verdade, isso reflete um vazio no coração do ser humano, né? E não há uma outra forma de preencher esse vazio que não seja através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um meio mais eficaz do que esse, né? Então, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías. Vamos tentar entender como isso pode acontecer nas nossas vidas, tanto na vida de nós, como cristãos, como nós podemos ser os facilitadores para que isso aconteça na vida de outras pessoas também, né? Então, lá em Isaías 66, no versículo 1, inicialmente, nós vemos assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Então, mas irmão, o que isso tem a ver com preencher o vazio, né?
Quando a gente fala de vazio, a gente também se lembra automaticamente daquilo que é um todo, que é completo. Não tem uma coisa sem a outra. Assim, quando você tem luz, quando você não tem luz, você tem trevas, você tem escuridão. Então, são duas relações físicas, né? A luz e a escuridão. E o vazio e o completo são duas experiências, além de físicas, também experiências de relacionamento. E a gente começa a diferenciar o vazio, fazer a comparação desse vazio com uma grandeza. E essa grandeza, que esse trecho da palavra diz que é a grandeza que pertence ao Senhor. Então, o céu é o meu trono. Os irmãos sabem, né? Como as leis físicas mostram o tamanho da grandeza do céu, né? O céu, esse universo, quando a gente fala em termos de céu, nós, com a nossa limitação humana, vemos apenas o que está diante dos nossos olhos ou diante daquilo que os nossos equipamentos de alta tecnologia possam revelar para a gente, que é esse céu que está debaixo, acima da nossa cabeça, né? Tem os planetas, tem as estrelas, tem as galáxias. Essa é a visão que o homem tem inicialmente, o ser humano tem do céu, né? E o céu, que é onde está Deus, vai muito além disso. E ele diz que o céu é o trono do Senhor. Né? Isaías 66, 1, o céu é o trono do Senhor. Então, nós começamos a perceber qual é a grandeza do nosso Deus. Ele é maior do que tudo isso que já foi descoberto pela física. Né? Veja bem, né? essa analogia. A Terra, que é onde nós vivemos, o planeta onde nós vivemos, é o escabelo dos pés do Senhor. Ou seja, a Terra é aquele banquinho onde Deus estica suas pernas para descansar. Então, veja o tamanho que tem a Terra para Deus. A Terra é minúscula para quem criou todo esse universo, né? Então, qual seria o lugar do descanso do Senhor, né? Qual seria esse descanso, né? Por que Deus precisa desse descanso? Na verdade, Deus é onipotente, né? Quando ele se refere a esse descanso, nós podemos lembrar do seguinte, que Deus está a todo momento trabalhando a nosso favor, né? Que Deus está a cada dia nos livrando do mal, nos livrando dos perigos, saciando a nossa fome com os alimentos, vestindo os nossos corpos, né, com vestimentas, trazendo saúde para nós, para as nossas crianças, para a nossa família. Deus trabalha constantemente. E o detalhe é que ele não fica cansado, né? Ele não fica cansado. Ele é onipotente, ele tem poder para todas as coisas, não é? Então, qual é esse cansaço? Por que Deus precisa descansar, né? Eu me lembro de muitas vezes, quando meu pai voltava do trabalho, ele queria sentar no sofá, esticar as pernas, né? E a gente estava ali. A gente já estava em casa, já tínhamos voltado da escola, minha mãe já estava preparando o jantar, e estávamos ali. E a ideia do descansar era, vamos bater um papo, vamos jogar um joguinho juntos, um joguinho de tabuleiro. E aí, como foi seu dia? Como foi na escola? Veja, a gente não estava preocupado no sentido físico, a gente queria se relacionar. Então, quando Deus fala que Ele quer descansar, meu irmão, Ele quer trazer para você esse descanso. Ele quer
bater um papo com você. Ele quer esticar as perninhas no banquinho e falar, me conta, o que aconteceu hoje? Como é que foi no trabalho? Quais foram as mudanças? O que você conquistou hoje? Ou aonde você acha que você fracassou? Vamos analisar tudo isso, vamos discutir tudo isso juntos. Esse é o descanso. Obviamente, Deus tem muito trabalho. Não se tem alguém que dá trabalho para Deus, é o ser humano. Pode ter certeza. Mas quando a gente analisa essa questão de Deus descansar, veja, ele é maior do que o céu e o universo que ele próprio criou. Ele é maior do que a terra, que é o banquinho onde ele estende os pés para descansar. Quem precisa do descanso somos nós, né? E o descanso de Deus está em poder saciar o seu desejo de se relacionar com o homem. Veja que maravilhoso que é tudo isso. E ele fala que aonde ele pode ter o descanso, como que um ser dessa magnitude, dessa grandeza, consegue encontrar conosco algum lugar para descansar? É o que nós vamos analisar no próximo versículo. Então, irmãos, continuando, no versículo 2 de Isaías, capítulo 66, nós vamos interpretar então, se a terra é os cabelos dos pés do Senhor e o céu é o seu trono, e nesse mesmo versículo ele pergunta qual seria o lugar de descanso desse Deus tão grande. Como isso pode ser possível? Né? Como pode ser possível dar uma morada para um Deus tão grandioso? E é o versículo 2 de Isaías 66. Vamos lá? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse eu olhei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mas para esse eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É nesse lugar que Deus busca o descanso. É nesse lugar que Deus busca a morada. É isso mesmo, irmãos. Dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro do nosso coração. E veja que um Deus com tanta grandiosidade, com todo esse tamanho, ele pode estar num lugar tão pequenininho, né? Nós vemos, a Bíblia fala em muitos lugares que nós somos um ser tão pequenininho, do tamanho de um grãozinho de areia, né? Mas a Bíblia também revela que a sua nação, ela vai se tornar como a areia da praia. Cada grãozinho é um ser onde Deus habita. E em cada grãozinho daquele forma uma grande nação, que é a nação do povo de Deus. Então não se sinta pequeno, irmãos. Você tem a capacidade para fazer com que esse Deus tão grande more dentro de você. E a Bíblia ensina isso também. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. É possível nós fazermos uma morada para Deus, sim. Em 1 Coríntios 6, 19, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa maravilhosa. Deus lembrando que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós não somos donos de nós mesmos. A gente já cansou de ouvir aquela expressão, lembra? Eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Não. Obviamente, Deus dotou o ser humano com o seu livre-arbítrio, né? Então,
O homem escolhe o que ele quer fazer com a sua própria vida. Mas, uma vez que nós aceitamos Jesus, que nós declaramos que somos seus servos e queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo, Deus fala que nós não somos mais donos de nós mesmos, não. Então, Ele é o nosso dono e nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós não podemos esquecer de que o nosso tempo tem que estar bem preparado para receber a presença de Jesus, né? E nós, quando estamos para receber uma visita de um amigo, de um parente, né, de um familiar, um ente querido, não é verdade que a gente limpa a casa, limpa a sala onde nós vamos recebê-los, a gente prepara uma comidinha legal, a gente prepara uma bebida gostosa para acompanhar essa comidinha, a gente dá banho nas crianças, a gente faz tudo para deixar aquele local bem agradável para receber essa visita. Quanto mais, irmãos, para Deus, como que está a sua casa? Como que está seu templo? Você está limpando, você está jogando água limpa para limpar, você está purificando, você está preparando para a presença de Deus, ou você está jogando aquela sujeirinha debaixo do tapete? A gente pode até fazer isso com uma visita, mas para Deus não dá, para Deus não pode ser assim. Então, como o irmão está preparando, a irmã está preparando o seu templo interior para receber Jesus. Se a gente consegue fazer isso para um amigo, para um familiar, quanto mais para Deus a gente pode conseguir fazer isso sim, né? E uma das coisas mais importantes nessa preparação, que a Bíblia ensina, que é a nossa santidade. Então, lendo lá em Hebreus 12, 14, vamos lá? Hebreus 12, 14, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Por essa palavra? Então, irmãos, a santificação é a preparação mais importante para receber o Espírito Santo em nossas vidas. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jogar sujeira debaixo do tapete é uma inverdade, né? Você não está sendo verdadeiro com Deus. Então, a santificação é o caminho para você tornar o seu templo um templo verdadeiro, uma vida verdadeira, né? Um local agradável para a habitação do Senhor. Não podemos nos enganar, né? O pecado, ele impede a presença de Deus. Onde está o pecado, não está Deus. Onde você decide de uma forma errada, Deus não decide para você. Então é uma relação mútua aí entre Deus e o homem. Isso é possível, essa relação, quando nós temos uma vida de santidade. E o pecado nos tira essa santidade, né? E como nós conseguimos nos livrar do pecado, né? Eu me lembro bem do nosso querido irmão Davi Pérez, né? Que está na presença do Senhor, né? Ele compartilhava assim: às vezes a gente precisa ser um pouco mais específico para quando a gente pede alguma coisa para Deus, né? Lembra daquela história do cego de Jericó, né? Quando Jesus estava passando lá perto dele, ele falava: Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas assim, Jesus, na sua infinita bondade, olhava para aquele ser, né? E sabia, né, o que ele exatamente queria. E ele se aproximou desse cego. E Jesus então falou assim: então me diga, o que você quer que eu faça para você? Aí sim o cego respondeu: Senhor, eu quero
que eu veja. Eu quero ver, eu quero enxergar. E Deus então, e Jesus então, curou aquele cego. E ele saiu feliz, compartilhando, testemunhando de Jesus. Então, ele foi objetivo, né? Às vezes a gente demora para cair a ficha, a gente procura de uma forma, Deus me livra dessa situação, me livra dessa tentação, me livra desse pecado. Mas o que você exatamente precisa que Deus faça na sua vida? Então, vou dar um exemplo legal. Você está numa dieta e você precisa parar de comer churrasco e você precisa perder peso, né? Mas, ai meu Deus, me ajuda a me alimentar bem. Mas o que você quer exatamente? Senhor, faz o seguinte, ó, eu queria me sentir desconfortável quando eu comer um churrasco, uma linguiça, pelo menos durante esse meu tratamento, essa minha dieta. Olha, o senhor pode me fazer o seguinte, ó, quando eu me aproximar de uma picanha, de uma linguiça, se eu for exagerar, que o Senhor me dê um mal-estar, que eu pare de comer aquilo imediatamente. Então, quando você for se aproximar de uma picanha, de uma linguiça, irmãos, de uma forma exagerada, tenha certeza que esse mal-estar vai acontecer. Aí você vai, eu tinha pedido isso para Deus. Então, essa é a nossa relação, como se a gente estivesse conversando com o nosso pai, com nossa mãe, com o nosso familiar. É assim que Deus quer se relacionar com a gente. Mas o que você quer exatamente? Pai querido, eu quero isso. Me ajuda nisso. E Ele vai te ajudar. E o seu templo vai ser um templo purificado, um templo aprazível para o Senhor habitar. E tenha certeza, irmão, que Deus vai te dar vitória. Você vai ser um templo maravilhoso para a habitação de Deus, se você fizer tudo isso. E não se esqueça, irmãos, que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38, vamos ver essa passagem? E essa passagem diz que, sendo essa morada para Deus, vencendo esse desafio de vencer o pecado e se tornar mais santificado, em busca da santificação dia após dia, nós vamos ser vitoriosos dessa forma que diz o versículo em Romanos 8, 26. 8, 38 e 39. Vamos lá? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então está aí o seu vazio preenchido, né? A sua fome saciada, a sua sede saciada, né? Aquilo que o mundo não pode trazer para você, está aí, né? O amor de Cristo. Esse é o conteúdo que preenche o vazio dos nossos corações e dos corações de toda a humanidade, através de um relacionamento saudável com Deus, através de uma vida de santidade e de presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que vem de encontro com a nossa necessidade nos dias atuais. Que o Senhor possa abençoar para que fique gravada na nossa mente, na nossa alma, nos nossos corações, para que no momento da luta, da adversidade e também no momento da alegria, possamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo e o Senhor possa nos acolher em todos esses momentos. Abençoa a nossa igreja e as nossas famílias em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vão na paz do Senhor. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.